professora, ex-prefeita, foi eleita no ano de 1992 pela primeira vez, a primeira mulher eleita no sertão de Pernambuco, e também foi eleita no ano de 2000 e 2004, com a votação de mais de 12 mil votos e 257, mais preciso. E no ano de 2014, ela se candidatou a deputada e obteve mais de 24 mil votos, seriam 24.775. Eu estou falando da deputada federal Creuza Pereira, que já está aqui no estúdio da Rádio Asa Branca e vai bater um papo com a gente. Dona Creuza e também a Eliane, que já está aqui com a gente. Marcelo Lima. Política em Foco. Política em Foco. Política em Foco, como Maurício Ribeiro já destacou aqui, as nossas convidadas de hoje, vereadora Eliane Alves e a deputada federal salgueirense Creuza Pereira com a gente já, e já dá o seu boa tarde. Boa tarde e seja bem-vinda, Creuza Pereira, aqui ao Política em Foco. Boa tarde, Dona Creuza. Boa tarde a todos os ouvintes da Asa Branca, de quem, diga-se de passagem, eu fui elemento atuante durante muito tempo com o programa Evangelizando, quando eu era coordenadora da catequese. Certo. Bem, portanto, 1:09. Eu já começo perguntando como é que andam os trabalhos da nossa deputada federal, Creuza Pereira. Eu estou preparando um caderno para prestar conta à comunidade da nossa atividade. É um trabalho que eu não sei se ficará tão bom, com tanta excelência, porque a gente tem pouco tempo para dedicar a essas atividades de escrever, de ler, etc. Mas espero que quando eu voltar, no começo do ano, no recesso, eu possa trazer esse trabalho e distribuir com vocês. O ano passado foi um ano que era experimental para mim. Eu tive experiência no executivo, mas nunca tinha passado pelo legislativo. Mesmo assim, foi um trabalho que me deu alguma experiência, alguns momentos de satisfação, mas também alguns momentos de decepção. Eu não estou acostumada a discutir em ambientes onde os argumentos se tornam muito agressivos. E lá eu me defrontei com essa realidade. Mas isso é verdade que nós temos um povo com pouca formação política. Mas mesmo assim eu não renego a experiência, porque eu aprendi muito. Convivi com pessoas excelentes. Tive a oportunidade de representar o país no Paraguai, por sinal representando uma categoria a qual eu pertenço e não posso fugir dela, que é a dos idosos. E me propus que esse ano eu estaria muito mais madura para o exercício do meu mandato. Qual era meu objeto, meu foco? O ano passado talvez eu tenha atirado em muitas direções. Esse ano meu foco seria ajudar a formação política das mulheres, porque, pense bem, houve muitos municípios onde houve candidatas a vereadoras, por exemplo, que não tiveram nem seu voto. Então isso mostra que as mulheres estão indo para as eleições, muitas vezes, ocupar lugares simplesmente porque não houve homens suficientes para completar aquela cota. Então eu acho isso depreciativo para a condição da mulher, porque creio que as mulheres é que sabem com profundidade o que é a vida da família, o que são as condições que a mulher passa, muitas vezes, de humilhação na sociedade. Até muitos direitos que a gente conquistou já, na hora do vamos ver, a coisa corre de uma maneira depreciativa para a mulher. Então eu pensava que esse ano eu iria todo mês em 2, 3 municípios. Fiz visita ao presídio de Verdejante para ver qual era a condição daquelas mulheres que estavam lá. Se eram mulheres ignorantes, se eram mulheres que tinham alguma escolaridade. Eu
E para surpresa minha, tinha uma estudante de medicina que vivia na Itália. Então, havia gente de todas as categorias sociais lá dentro. E eu me propus que iria fazer esse trabalho junto às mulheres esse ano todo. Aí veio uma banqueta lá de uma sorveteria, cai por cima de mim. E eu fico 4 meses parada. Então me tirou a expectativa que eu tinha de um trabalho mais eficiente esse ano, mas não deixei não me deixei abater por isso. Vou dizer uma coisa, eu tive uma alegria na hora. Por quê? Eu pensei, quando via desabando aquele monte de coisas sobre mim, eu digo, estou esmagada. Foi a visão que eu tive, fechei os olhos. Mas quando eu caí no chão, e as pessoas começaram a chegar perto de mim, a perguntar, tá doendo, não sei o quê, e eu respondendo com nexo as perguntas que as pessoas faziam, eu vi na cabeça, não teve nada. Depois, não quis me mexer, com medo de ter alguma coisa na coluna e, eventualmente, eu provocar mais problemas. Não me mexi, mas não estava sentindo dor. Aí vi que, quando chegou o socorro, eles olharam, olha, parece que só é no pé. Aí eu, graças a Deus, eu quase dou um pulo. Só não pulei porque não ficava em pé. Aconteceu um milagre, né? Pois é. Graças a Deus que não houve coisas maiores. Está longo o tratamento, mas continuo dando graças a Deus que não aconteceu o pior. Era que eu já iria perguntar à senhora, né? Qual a maior dificuldade que a senhora encontrou até esse exato momento como deputada? As dificuldades? Eu não posso dizer que encontrei grandes dificuldades, não. Por exemplo, eu participo da comissão do idoso, onde eu sou paparicada. Porque sou a mais velha do grupo, essa coisa toda. Onde a gente encontra mais alguma dificuldade de discutir é na equipe de educação, onde os conceitos de educação estão muito diferentes. Cada um tem uma ideia, há uns que querem avançar e avançar demais, e outros que querem ficar com o pé no passado. E a gente está ali querendo fazer que aconteça o melhor da educação. E como a senhora avalia essa crise política que o país está enfrentando, dona Creuza? Eu nem queria que tu me fizesse essa pergunta, mas vamos lá. Essa crise é ética, essa crise é financeira, essa crise é também econômica, que é diferente do financeiro. Eu digo, sobretudo, que ela é grave porque a gente não está tendo para onde olhar. Os nomes que aí estão colocados, a gente está cheia de interrogações a respeito deles. O meu partido promoveu uma reunião semana passada com os filiados e o presidente informou a gente que tem sido procurado pelas várias pessoas que se propõem ser candidatos e apresentou a gente porque ele disse que só apoiará o candidato que o partido, como um todo, diga por que quer aquele nome. Se vamos ter candidato próprio, ainda não sabemos. Ainda pode surgir um nome que o próprio partido apresente. Mas está raro a presença de líderes com a força de um Eduardo. E outros nomes, há uns verdadeiramente execráveis. Eu não posso admitir que depois de ter passado por uma ditadura como a gente passou, alguém pense que Bolsonaro é a solução. E assim há outros nomes, mas sobre todos eles restam interrogação. No meu grupo lá, apareceu uma simpatia muito grande pelo nome do Barbosa. O que a gente tem contra ele, por exemplo, é a questão se ele está bem de saúde para aguentar esse trabalho. Porque quanto ao restante, ele tem todas as qualidades de integridade e de sabedoria que a gente acha que um homem que pretende ser presidente
pode precisar de ter. Então, não sei. Então, nosso presidente disse assim, vocês vão para as férias, vocês escutem a comunidade e tragam a resposta. O que é que o povo está dizendo? O que é que o povo está esperando? O povo tem consciência das dificuldades ou não? Vamos semear ilusões ou esperanças? Estamos assim. Estamos conversando com a deputada federal Creuza Pereira. Dona Creuza, a senhora é professora e de repente entrou na política. Como foi que começou tudo isso, né? Direto do túnel do tempo. A senhora explicar ao pessoal que acompanha o Política em Foco, quer saber como foi que a senhora começou a dar passos na política. A primeira participação no ambiente político eu tive com o doutor Severino, de quem eu fui secretária. Mas nunca na direção de pensar que eu disputaria cargo algum. Não passava pela cabeça a senhora ser um dia... nenhum. De jeito nenhum. Até porque em casa ninguém estimulava isso. Só papai. É que eu sentia que ele tinha algum desejo. E aí veio um homem chamado João 23, que escreveu qual era o papel do católico, que não era cruzar os braços, era aceitar os desafios, era tentar ser fermento na massa. E eu convivi com um homem como Dom Adriano e outros dessa estirpe, e foi aí que eu decidi. Dom Helder Câmara também? Dom Helder Câmara, Dom Romero, Pedro Casaldáliga. Então foi daí que veio essa ideia. Agora, quem puxou meu nome foi a juventude. Essa daí surgiu desse tempo. A Eliane. Sim, a Eliane é cria desse tempo de discussão. A gente discutia o que é que a gente queria. E então, Creuza, quem une é você, não pode ficar nessa não. A senhora também era catequista na época? Era catequista. E aí a gente, garanto que no primeiro mandato eu fui assim como quem ia cumprir missão, até ocupar um espaço, para não dizer que o grupo não tinha candidato. Eu não esperava ganhar coisa nenhuma. Depois foi uma grande surpresa. Quantos votos a senhora chegou a... Eu não contabilizo muito essas coisas, não. A minha grande surpresa foi que minha votação maior foi dos jovens. Quer dizer, eu vinha da escola e vinha da catequese. E, no caso, os idosos, os meus companheiros, as pessoas da minha idade, não votaram em mim. Quem votou foram os jovens. E daí que eu botei vários jovens para trabalhar comigo, porque eu acredito na força jovem. Os jovens querendo mudança e Exato. Aí vieram com o nome da senhora. Depois a senhora foi eleita na primeira prefeita do sertão de Pernambuco. Eu queria fazer um concerto. De vez em quando dizem isso. Mas eu não fui a primeira prefeita do estado de Pernambuco. Comigo já foram eleitas, se eu não me engano, 6. Com uma diferença. Dessas 6, todas ou eram mulheres de políticos, ou filhas de políticos, ou irmãs de político. Eu que não tinha ninguém político na minha história. Só isso. Mas eu não fui a única, a primeira, essa coisa não. Mas no ano de 1992... Fomos 6. Nessa a foram prefeita 6, de né? Araripina, de Calumbi, e outras que eu não me recordo no momento para citar. E aqui na política do nosso estado de Pernambuco, o governador Paulo Câmara tem aí, está na luta aí desse trabalho. Como a senhora vê assim, a aceitação do povo, né? Já vai fazer 4 anos que ele está à frente do nosso estado de Pernambuco. Ele talvez seja candidato à reeleição. A senhora vê ele como um nome forte no ano que vem? Vejo. Eu acredito muito na capacidade de Paulo. Ele encontrou muitas dificuldades, mas ele é um homem inteligente, é um homem sereno, conciliador e, sobretudo, ele é aquela pessoa que vai mostrando aos poucos como é capaz de contornar as situações difíceis. Tanto é que ele lidera os governadores do Nordeste. Se não fosse, numa situação dessa, os outros não o colocariam para assumir a liderança deles. E a gente vê ultimamente como está crescendo o conceito dele.
Haja vista o conceito dele na educação, alguma coisa que ele herdou de Eduardo, mas ele herdou de Eduardo porque ele estava dentro do processo de Eduardo já. Então, muita coisa que Eduardo construiu com ele. E a gente vê hoje o nome dele aparecendo muito bem nos jornais, aparecendo muito bem lá fora, nas reuniões internacionais. E eu creio que nós estamos tendo um povo que cresce no discernimento das coisas. E vai ser possível que ele chegue ao segundo mandato, eu espero, sinceramente. A deputada falou no saudoso Eduardo Campos. Eu gostaria de saber da deputada o que Eduardo representou na vida da deputada, tanto na vida pessoal como na vida também como política aqui na nossa cidade. O que Eduardo representou para a senhora? Comecemos pelo lado afetivo. O Eduardo era neto de Dr. Arraes, de quem eu era muito chegada. Aprendi muita coisa com o velho que eu vi reproduzida em Eduardo. Depois, quando eu fui deputada, ou prefeita pela segunda vez, peguei parte do mandato de Eduardo. E ele sempre me ouviu com muito carinho. Ele dizia assim para as meninas: escutem Dona Creuza. Ele passava, via a gente discutindo. Se eu não estivesse falando, ele achava que é porque não estavam me escutando. Então, provocava para que os outros me escutassem. E então, é uma pessoa que me marcou profundamente, que eu senti demais o desaparecimento dele. Por aqui já a vereadora Eliane Alves. Eliane, boa tarde, mais uma vez de volta aqui ao Política em Foco, e claro, ao lado aqui da nossa deputada federal, a Creuza Pereira. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, Maurício, a nossa estimada Rádio Asa Branca. Vocês não fazem ideia a emoção e o que eu estou sentindo nesse momento em estar ao lado da deputada federal Creuza Pereira, nesse momento aqui. Nesse momento que tem um simbolismo dessa rádio, que eu fazia aos domingos o programa Juventude e Novo Tempo. Foi aí que muita coisa começou por aí. Uhum. Era um programa de denúncias, a gente subia a pé para a rádio, a ladeira do Curtume, até a Rádio Asa Branca nos domingos, e muitas vezes a gente terminava descendo até a casa de Padre João Câncio, que era doutor João Câncio, que era o advogado da diocese, porque era 85, era a época da redemocratização, e a gente estava contestando o modelo de governo que tinha aqui na prefeitura. E está ao lado de Dona Creuza, duas parlamentares agora. Eu sei que a gente é a renovação do que ela apostou nos jovens, e ela é a nova política do que minha geração apostou nela. Vê Creuza Pereira, mulher, idosa, de igreja e honesta, na política e nos honrando durante todos esses anos. Lá se vão 20 e tantos anos, honrando com honestidade, com decência e renovando na gente os quadros da política. Então, numa época de apagão, o mesmo apagão, os meninos, que a gente viveu em 92, o apagão de decência, de honestidade que a gente precisou trazer Dona Creuza para a política, a gente está vivendo agora. Eu sinto demais os jovens estarem assistindo mais uma vez o apagão de líderes, de políticos, de gente decente na política, mas Salgueiro e jovens, eu quero dizer aqui, Dona Creuza, deputada, eu nunca me acostumo de chamar deputada federal Creuza Pereira. A gente tem que dizer com muita honra e com muito orgulho, é deputada federal sim. Dona Creuza foi com 80 anos para o Congresso Nacional nos representar. Fez parte de uma caminhada dessa nova política que apostou a vida inteira na coerência dela. Então, assim, eu quero dizer à senhora, aproveitar esse momento, que valeu a pena, que jamais nos decepcionamos e que a senhora é referência, é história, é legado e é dignidade.
queira eu e tantos outros jovens que a gente chegue aí onde a senhora chegou, sendo coerente e honesta na política. Boa tarde, tua, Eliane. Bem, portanto, vereadora Eliane com a gente, participando aqui, a visita aqui, estamos recebendo hoje no Política em Foco, a deputada federal, a Creuza Pereira. Dona Creuza, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do governo do Michel Temer. A senhora como deputada federal, como é que a senhora está vendo a questão do governo do Temer? Basta te dizer que o orçamento de 2017 ainda não foi pago nada de investimento. Eu estou aqui, o ano passado eu vim aqui dizer como eu tinha distribuído as minhas dotações. Que eu repito para quem não ouviu, as minhas dotações na condição de suplente são metade das do titular. Eu tive embargado toda a minha verba de agricultura. Do restante, a única coisa que foi paga foi a verba para o hospital Inácio de Sá. Dessa verba que é de 4.225.000, foi pago 800 mil. Do ano passado, que devia ser pago esse ano. E eu não espero que paguem. E a ameaça que acontece lá é isso: quem votar com o presidente vai ter suas dotações liberadas. Quem não votar, eu não sei o que será. As dotações para 2018, a gente já colocou, já estão para o orçamento, embora eu ainda não possa dizer tanto de fulano, de Beltrano. Mas a gente tem aqui uma demonstração que eu coloquei pelos bons serviços que presta a Salgueiro e a região, uma importância de 300 mil, se não cortarem, para a Casa São Vicente. Coloquei para reforma e ampliação do atendimento à criança e adolescente, recursos para adquirir o kit, Eliana, célebre kit que estava aí há muito tempo e que não saía porque não tinha dotação, não tinha parceria. Então eu pus recursos para 4 kits de municípios do sertão. Um carro, copiadora, não sei o que, para aqui, esse dinheiro é para 4. O município daqui está contemplado. Para a escola de ensino superior, teve gente que me chamou a atenção porque eu botei um dinheiro para o PE. Botei exatamente para a parte de ensino sobre cardiologia, porque nosso povo vai para o Recife. Então eu coloquei uma importância. Esse ano não, o ano passado que eu botei para cardiologia e não foi pago ainda. Esse ano eu botei uma importância para comprar livros para a biblioteca, para manter os meninos atualizados com os conhecimentos que estão sendo colocados. Apoio a projeto de desenvolvimento sustentável é novamente uma tentativa de conseguir na Codevasf projetos que sejam para auxílio da agricultura. E por fim, lembro ainda que uma emenda nossa, conjuntamente com Gonzaga e o pastor Eurico, de 50 mil, só foi pago, parece que 10 mil. Então é uma coisa assim que a gente coloca, sim, tem uma importância de 4.225.000 que eu botei para as várias secretarias de saúde do sertão, que eu vejo tudo quanto é secretaria de saúde dizendo não tem remédio, essa coisa da manutenção
dos serviços das secretarias de saúde. Equipamento às vezes até tem, às vezes está até guardado lá num canto sem função. Eu resolvi, já que eu não tenho tanto dinheiro, distribuir igualmente a várias secretarias do Estado, notadamente do Sertão, essa importância para manutenção, para que eles possam comprar o álcool, para comprar a gás e esse material. Então, só por aí você vê que é um governo que não tem dinheiro para manter a Previdência, mas tem dinheiro, tem fundos para perdoar a dívida dos grandes. O que tem de dívida que vai ser anistiada, se passar essas coisas que estão aí na pauta, é um absurdo. Bastava isso para resolver a questão da Previdência. É um engano. A linguagem que se fala lá na Câmara não dá para uma pessoa simples, como Tiririca, como outros, fazerem um discernimento franco, sincero, possível. Porque entra um que bota no inferno tal proposta. Chega o outro, bota no céu. E eles ficam, coitados, sem saber onde é que vão. Ou tem uma assessoria boa, que confirme suas convicções, ou então é perda de tempo, vota hoje de um jeito, amanhã de outro. Agora, o Tiririca deu uma entrevista, não sei se você viu, onde ele se coloca muito firmemente a favor da honestidade. E ele é um cara, assim, que a gente vê que ele acolhe as pessoas com humildade, com atenção. Recebe uma vez por semana no gabinete dele quem procurar. Você quer ir falar lá com ele? Se você chegar lá fora do dia, o pessoal do escritório vai dizer, olha, vê tal dia. Não diz que é porque ele não vai receber. É porque ele reserva aquele dia para receber. Aí você quer tirar retrato? Ele tira com a maior facilidade, conversa com você e não tem a conduta escandalosa que muitos dos detentores de muitos títulos têm lá. Graças a Deus, os pernambucanos não estão nessa lista dos escandalosos lá, não. Agora, a senhora falou de Tiririca, né, e ele falou, né, que, na tribuna, que ele não será mais candidato, né, vai se afastar da política. E a senhora, né, também, para o ano, será candidata de nova reeleição, vai também se afastar, como também Tiririca disse que lá tem muitas coisas erradas, e ele ficou envergonhado com muitos políticos lá no Congresso. Olha, a minha posição é isso. Eu já disse no tempo passado, quando eu era mais imatura, que não seria candidata. A Lieva sabe disso. No momento, como é que eu estou? Estou desejosa de que meu partido encontre um nome bom. Se encontrar um nome bom, então eu vou trabalhar com muito gosto por esse nome. Porque eu acho que é hora de eu descansar também. Salgueiro não pode dizer que eu jamais me neguei a um serviço, pago ou não pago. Mas se houver aquela contingência de que não há um nome, e eu não digo que não há um nome, há muitos nomes, a gente precisa conversar e dar a orientação que o grupo quiser. Então a senhora não descarta a possibilidade de ser candidata a... Não descarto. Porque se houver essa questão, como é que eu digo não ao meu povo? Mas desejo e trabalho firmemente para que surja um nome bom. Que a gente ajude até a essa pessoa. A senhora está junto com o grupo, né? O que o grupo decidir, a senhora vai acatar. Agora, dona Cris, a senhora falou a questão aí do governador do estado do Pernambuco, né? E como a senhora vê essa questão aí da PE de Conceição? Com muita tristeza, porque a gente luta por essa PE desde o governo de Eduardo. Não é de hoje que a gente luta por essa PE. Entretanto, a gente esteve lá
Não foi recebida pelo governador, porque ele estava em outros compromissos, mas ele determinou que o doutor Nilton recebesse os nossos vereadores que foram lá. Eu estava lá de bengala e tudo. Fui de cadeira de roda, né, Alina? Fui de cadeira de roda. E Nilton prometeu aos meninos, não digo nem que prometeu a mim, porque ele já mandou chamar os meninos. Quando a gente estava almoçando, ele arrumou uma brecha para atender os meninos. Eu fiquei lá esperando o padre Erasmo, que ia almoçar com a gente. E o que eles me deram de retorno foi isso, que Nilton tinha dito que que no dia 6, a data foi o dia 6 de novembro. Novembro, né? Recomeçaria o trabalho. Eu creio que ele deve ter graves motivos para não ter feito o cumprimento de sua palavra. Mas eu vou estar com ele segunda-feira e vou dizer o que vi aqui. Reiterar esse pedido, dizer da desilusão das pessoas a esse respeito, que está sendo interpretado como um descaso à realidade deles, de Conceição das Crioulas e de Salgueiro, porque é uma realidade para Salgueiro também. Quanta gente já debochou da gente por causa disso. Então eu vou estar lá e perguntar, dizer a ele, o senhor tem condição de marcar a data? Se não tem, não marque. Diga, eu não posso marcar porque não tenho caixa, nem tenho expectativa. Mas se tiver, marque e compra. Ana Creuza, foram 3 mandatos como prefeita aqui da nossa cidade, né? Sim. E com certeza a senhora obteve muitas conquistas aqui para o nosso município. E agora como deputada, quais conquistas que a senhora tem trazido aqui para o nosso município? O que eu tenho trazido para o município não se limita ao município. Se eu fosse votada só em Salgueiro, eu não chegaria nem perto de ser eleita. Aliás, os votos que eu tive fora são equivalentes aos votos que eu tive aqui. Foram 24 mil e tantos votos, eu tive 12 aqui. O restante, eu fui votada no estado quase todo. Eu trabalho com mulheres em Tamandaré, na Zona da Mata, em vários municípios. Em Cabrobó, eu fui um dia num comício que não era o meu, João Coutinho, do meu partido, era o deputado de Cabrobó. Mas eu fui lá um dia de comício e tive uma votação expressiva lá. Fui uma feira com o doutor Luiz, em Belém, e tive uma boa votação. E assim em outros lugares. Então, meu trabalho não se resume a Salgueiro. Daí que eu tive sempre o cuidado de priorizar na distribuição das verbas projetos que fossem de atendimento geral. Projetos em benefício da educação. Eu acho que se sair a faculdade da Univasf aqui, é uma coisa significativa que teve a contribuição da gente. A gente pensa muito que todas as coisas que eu faço diariamente lá, pela dignidade da mulher, são motivo de guardar uma reserva muito importante para a dignidade, para a ampliação dos conceitos da dignidade da mulher. Então, tem um projeto muito interessante que obrigar as câmaras de vereadores colocarem nos seus orçamentos municipais o orçamento separado da criança, onde você veja, esse dinheiro é da criança, está sendo empregado pela escola, pela saúde, pelo lazer, etc. Mas esteja um lugar onde isso está focado. Porque todo mundo sabe que um dos grandes cuidados de minha vida sempre foi a criança e sempre foi a questão da mulher. A senhora tocou aí no assunto da mulher. A vereadora Paizinha Patriota esteve aqui no nosso programa
E para o ano está para ser instalada aqui a Delegacia da Mulher. Ela falou que essa luta não é de hoje, é uma luta da senhora, é uma luta da vereadora Eliane, já vem de muito tempo, né, dona Creuza? Gostaria que a senhora falasse um pouco aqui da questão da Delegacia da Mulher. Que está a Delegacia da Mulher está dentro do programa de Eduardo, que criou a Política da Mulher Pernambucana. Naquela oportunidade, ele criou 10 delegacias da mulher para o Estado. E escalonou, que ele sabia que não tinha dinheiro para implantar todas ao mesmo tempo. Então, essa que está chegando agora, estava marcada para ser agora. Então, é uma coisa que já vem escalonada do programa de Eduardo Campos. E é interessante porque só quem passa a dificuldade de acompanhar uma mulher que sofreu abuso, ser interrogada por um homem que debocha e despiada. Ah, na hora você gostou? Que dia é que você vem retirar a queixa do seu marido? Não sei o que. Então, uma delegacia da mulher vai colocar a mulher numa situação mais confortável para ela falar sem susto de estar sendo levada ao deboche. Então, aqui em Salgueiro tem, vocês talvez nem saibam, porque a política determina que seja mantido em segredo uma casa-abrigo de mulheres que são torturadas, que são agredidas pelos maridos. Essa casa da mulher, eu não vou dar o endereço porque não permite, mas essa casa da mulher tem uma equipe técnica completa para acolher a mulher, os filhos. Ninguém sabe, só tem uma pessoa com quem se fala para tratar do caso de uma mulher dessas. A secretária de saúde, a secretária da mulher e o secretário de segurança pública, que hoje é de desenvolvimento social, de defesa social. Então não posso chegar aqui e dizer, eu quero levar uma mulher para casa-abrigo, e ela não fica na sua cidade, porque ela sabe que ela corre risco. Então ela recebe lá a queixa, chama o motorista, diz que ele pega a mulher em tal lugar e vai levar em qual lugar. E aí a história fica até que a situação dela seja resolvida. Então são coisas todas que Eduardo foi pioneiro. Foi o primeiro governador que criou uma secretaria da mulher. E criou também, consequentemente, os apoios que precisa para ela funcionar de fato. Agora, dona Creuza, Salgueiro vai estar celebrando os 70 anos do escritor Raimundo Carreiro. Queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre essa... É um dia de muita alegria para mim, porque Carreiro foi meu aluno e aluno de português. Então, Carreiro era aquele menino que a mãe dele morreu e ele ficou pequeno. Então, os irmãos, Dona Terezinha, essa coisa, achavam que ele era um menino muito ativo e que ele precisava ser internado. E ele foi para o Colégio Salesiano, no Recife. Lá ele não aguentou o Salesiano, ou o Salesiano não o aguentou. Ele voltou para cá e estudou no Carlos Pena Filho, que naquela época era Colégio Estadual de Salgueiro. Era um menino muito participante. Então, naquele tempo, plena Revolução, Carreiro era presidente da entidade estudantil que tinha aqui, bem ativa. E ele era tão consciente de que tinha que participar e dizer o pensamento dele. Eu me lembro que uma vez eu tive muito medo do que é que ele ia dizer. O Padre Domingos fez uma sessão aberta no pátio da igreja, falando do Vaticano II. Seu Joaquim Angelim, um homem de idade, falou, o padre falou, não sei o que, parece que Dona Joselaide falou, e aí ele apareceu lá, sentado no programa, a palavra. Meu Deus, o que Raimundo vai dizer? E ele foi lá e disse o que ele pensava da igreja, que estava se abrindo para um concílio,
com o desejo de se abrir para o mundo, considerando que a igreja estava com cheiro de mofo, não sei o que lá, ele fez o pronunciamento dele. E todo evento que havia, ele participava. Eu fui com ele e com os estudantes daquela época, juntando o Dom Malan, que naquele tempo era Alberto Soares, e o estadual para Pesqueira, para um encontro sobre realidade brasileira em plena Revolução. E lá também ele atuou sem se esconder, sempre mostrando as posições dele. E ele falou também que Zé Alves era irmão de Dr. Aires. Deram a palavra a ele, aí Zé Alves levantou, muito solene. Aí ele disse, padre fulano de tal, não sei quem. Isso era no Colégio Cristo Rei, em Pesqueira. Cumprimentou todo mundo com muita solenidade. Que eu ia dizer, Raimundo já disse. Aí se sentou. Significa que ele não era necessário completar. E daí ele foi para o Recife, estudava, lia e começou a trabalhar como jornalista, que naquele tempo não exigiam diploma de jornalista. Além disso, ele teve a sorte de encontrar a amizade quase filial, paternal, aliás, de Ariano Suassuna, que abriu as portas para ele. Ele trabalhou na TV universitária, trabalhou na Universidade Federal, mas nunca concluiu um curso, porque ele era e é ainda muito apressado. É além das fórmulas. E se jogou no mundo. Hoje ele é o escritor mais lido de Pernambuco, talvez do Brasil, com prêmios nacionais, com muitas traduções no mundo. Então, ele é uma pessoa de quem nós nos orgulhamos, porque, além de tudo, ele não perdeu o sentimento de salgueirense. Parabenizar a senhora por essa mulher guerreira, por essa referência, né, aqui na nossa cidade, que vem representando aqui o povo sertanejo. Parabéns e obrigado por aceitar o convite aqui do Política em Foco. Antes de encerrar, eu queria desejar um bom Natal para todos. Que todos nesse Natal pensem naquele menino que veio para trazer a paz ao mundo. Mas ele disse que a paz dele é inquieta. Então a gente não pode cruzar os braços. Tem de tentar modificar o que pode ser modificado. No recesso eu posso trazer coisas mais detalhadas para vocês. Ok.